Fala, meus amigos, fala, meu grande público, como vocês estão? Isso aqui é um vídeo que vai ser meio que um desabafo. É um dos primeiros vídeos que eu vou fazer que eu só vou falar sem roteiro nenhum, só vou chegar, vou falar. Vou falar sobre a situação do John Arias, né? Sobre a situação do John Arias, qual que é a minha opinião sobre isso, beleza? Antes disso, solta a vinheta e vambora para mais esse vídeo falando sobre o nosso Flusão. Fala, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. O intuito desse canal aqui é que a gente fale sobre o Fluminense, comece cada vez mais falar sobre o Fluminense, notícias, pré-jogo, análises, enfim. Tudo aqui você de Fluminense você encontra aqui nesse canal. Então peço que você deixe seu like, se inscreve aí. E cara, vamos pro vídeo. Mas antes da gente falar sobre o John Arias, a gente vai falar sobre uma notícia aqui que saiu agora há pouco no GE que o Everaldo pode estar indo pro Bahia, voltando exatamente pro Bahia. Olha só, segundo aqui a Jéssica Maldonado, a Gabriele Gomes e o Rafael Telles colocaram, Bahia negocia a contratação um ano após venda do Fluminense do Everaldo. Aqui a procura do Bahia por um atacante, chegou até Everaldo Stum. O ex-jogador do clube vendido ao Fluminense no início de 2005 entra na pauta da diretoria como opção até a chegada de Alejo Vélez. A ideia do tricolor baiano é uma contratação por empréstimo até o fim da temporada com parte do salário pago ao Fluminense. Ou seja, o que é isso, galera? O Bahia contratou um reserva, um atacante reserva pro, pro Bahia mesmo. E esse atacante é o Alejo Vélez. Quem joga FIFA aí sabe quem que é o Alejo Vélez. Baita atacante pro modo carreira e tudo. Mas o Bahia contratou esse atacante pro time para compor o ataque do Bahia junto com o William José ali. Mas o Alejo Vélez ele só chega em junho. Então o Bahia pensando que vai demorar a ter o Alejo Vélez assim na temporada, ele pensa logo em já compor essa vaga justamente com o Everaldo agora. E, cara, o Bahia não tá querendo comprar o Everaldo, tá certo isso. Everaldo, se eu não me engano, tá no último ano de contrato dele com o Fluminense. E, cara, tá certinho no comprar e tudo, deixa o empréstimo. Ele joga até o final do ano lá no Bahia, jogando ou não jogando. Mostra o quanto que ele não é um atacante bom. Mas empréstimo, salário pago do Fluminense deve ser ali 50-50, dependendo. O Fluminense paga só 50% do salário, o Bahia paga os outros 50%, enfim. Tomara que aconteça o mais rápido possível. Mas vamos para a notícia principal, que é o Arias. O Arias, galera, como tá escrito aqui, ó, técnico do Wolves anuncia que Arias defenderá o Palmeiras, o melhor para o futuro do clube. O técnico do Wolverhampton já fez uma coletiva, né? Porque o Wolverhampton joga amanhã. Já fez como de costume lá na Europa, um dia antes do jogo, os treinadores sempre fazem uma coletiva falar do jogo. E o técnico do Wolverhampton já fez uma coletiva falando que o John Arias já saiu do Wolverhampton e já está encaminhado para o Palmeiras, né? Pessoal, por todas as notícias que aconteceram, fica a lição, sabe? Tá vendo todas essas camisas aqui que eu tenho do Fluminense? São poucas ainda. Aqui do outro lado, aqui são camisas que são de clubes europeus, que eu gosto, sabe? Tem clubes da Inglaterra, Alemanha, França, enfim. Tenho poucas camisas ainda, mas pretendo aumentar mais essas camisas. Inclusive, tá quase chegando minhas camisas da Puma também. Em breve eu vou estar usando as novas camisas da Puma. Mas todas as camisas do Fluminense que eu tenho aqui, nenhuma delas ali tem número de jogador e nem nome de jogador. Sabe? Por que que eu não faço isso? Justamente por uma coisa dessa. No começo do ano a gente já veio com a notícia do Thiago Silva, que deixou o Fluminense. Eu fico pensando que tanta gente, quando o Thiago Silva chegou, que fez questão de ter a camisa do Thiago Silva. A camisa do Thiago Silva. Camisa de jogo do Thiago Silva. Pô, compraram a camisa até versão jogador do Thiago Silva. Pra ele sair dessa forma do Fluminense. Sabe? Na forma que saiu, tipo assim, desprezando. O cara é tido como um ídolo, respeitado por todo mundo aqui no Fluminense.
ninguém apontava um dedo na cara do Thiago Silva para falar um mal dele, porque todo mundo sabia o quanto que o Thiago Silva agregava muito para a defesa do Fluminense, o quanto ele era um líder nato. O Fluminense errou muito em não ter colocado um zagueiro à altura para jogar ao lado do Thiago Silva. Não é à toa que a gente está aguentando o Freitas até hoje. Fez uma partida horrenda contra o Bahia. A gente não sofreu a virada contra o Bahia justamente por mérito do Fábio, que salvou muita coisa. E também o James também é o zagueiro que foi citado como aposta. Vitor Lessa também saiu uma notícia aí que o Vitor Lessa falou que um zagueiro do Fluminense, ele não falou quem, mas um zagueiro do Fluminense pode estar de saída do clube e o Fluminense deve ir atrás de um zagueiro ainda nessa janela de transferência. A gente não sabe ainda detalhes sobre isso, quem que é o zagueiro. Em breve deve ter notícia aí de um zagueiro do Fluminense que tá saindo. Mas, falando do John Arias, cara, foi quase a mesma coisa. O John Arias, ele saiu do Fluminense e todo mundo falava na expectativa dele de falar aqui da última coletiva dele, fala, quando eu voltar pro Brasil, eu volto pro Fluminense e tal, volto sempre para o Fluminense, volto para o Fluminense. No começo desse ano, ele fez uma entrevista com o Fred Caldeira na TNT Sports, falando que quando começou aquele burburinho do Palmeiras, falando, não, no Brasil só o Fluminense, no Brasil só o Fluminense. Para quem não viu ainda o vídeo do Vitor Lessa, eu aconselho muito que vocês olhem o vídeo que o Vitor Lessa colocou sobre essa situação, falando do John Arias, porque ele jogou uma informação falando que o John Arias quis aceitar a proposta do Fluminense. Mas, cara, ainda bem mesmo que o Fluminense não aceitou essa proposta. Na verdade, o Wolverhampton não aceitou essa proposta. No meu olhar, o Fluminense não queria contar com o John Arias agora. Justamente porque contar com o John Arias seria, tipo assim, a gente precisa de um camisa 9. E a gente faltando camisa 9 seria pior para nós. E com essa situação, o Fluminense, ele meio que, tipo assim, ele só jogou ali o valor que ele tinha, 20 milhões de euros. É o valor que o Fluminense tinha ali, juntando tudo, nos cacos ali, 20 milhões de euros. A única proposta que o Fluminense podia dar pro John Arias. Pela informação do Vitor Lessa, o John Arias, ele quis aceitar essa proposta do Fluminense de 20 milhões de euros. O John Arias quis dar preferência pro Fluminense. Não, quero voltar pro Fluminense, quero voltar pro Fluminense, quero voltar pro Fluminense. Só que o Wolverhampton falou com ele, não, a gente quer aceitar do Palmeiras. A gente quer aceitar do Palmeiras porque a do Palmeiras é melhor financeiramente pro clube. Enfim, foi lá e o Wolverhampton aceitou do Palmeiras. Só que, cara, eu fico com um pensamento assim, se o jogador, ele fala que ele não quer jogar em outro clube, não quer isso, não quer aquilo, o que causa o cara, mesmo que tipo assim, o Wolverhampton foi e aceitou a proposta do Palmeiras, por que o John Arias chegou e tipo assim, parece que o Palmeiras intimidou, tipo assim, colocou a arma na cara dele e falou assim, ó, você vai agora pro Palmeiras e não tem como você sair. Cara, não era um caminho, sei lá, mais fácil ele chegar e falar assim, ó, é o seguinte, o que eu vou fazer? Vou rescindir meu contrato aqui com o Wolverhampton, vou rescindir todo o meu contrato aqui com o Wolverhampton. Eu fico com um caminho livre para negociar com o Fluminense. Por que ele não faz isso, sabe? É um pensamento. Por que não chega assim, vou rescindir meu contrato com o negócio, eu vou chegar e vou fazer isso, sabe? Porque eu sinceramente, eu fico me perguntando, que causa o cara, tipo assim, tem um caminho livre para acertar com outro clube aqui do Brasil, não é um rival local assim, mas é um rival aqui do Brasil, querendo ou não, um adversário, mas, tipo assim, parece que foi intimidado, cara, queria fazer isso, tinha que fazer isso. A notícia que o Wolverhampton também não queria contar com ele mais na temporada, porque o Wolverhampton contratou outros jogadores para fazer, para jogar no lugar do John Arias, na posição do John Arias. O John Arias teria que brigar por posição. Mas galera, tipo assim, foi forçado? Teria que acontecer isso? Não era o sonho do John Arias? Por que o empresário do John Arias fala assim, cara, pô, o Palmeiras tá querendo aqui mas cara, arranja um outro clube, assim, pô, das 5 principais ligas da Europa aí, que é a Alemanha, França, Espanha, ou até outro clube da Inglaterra. A gente coloca aí talvez a Itália ou Portugal, enfim, vai da escolha de vocês.
Por que não coloca, sabe? Pega um outro time, foi tipo assim, pra conseguir jogar em outro clube da Europa. Ficou 6 meses aqui na Inglaterra, viu que o futebol não é o nível dele pra jogar aqui na Inglaterra. Porque teve que voltar logo pro Brasil, pô. Será que é só o Palmeiras que devia estar interessado? Por que ele não foi e fez igual o John Arias próprio fez quando estava aqui no Fluminense? Se jogando, tentando ir para vários clubes da Europa, sabe? Se jogando assim para ir aos clubes da Europa, sabe? Para realizar o tal sonho. Aí o cara vai, realiza o tal sonho, faz aquela coletiva. Eu tenho sonho, você tem um sonho e tudo. Todo mundo tem um sonho e tudo. E, pô, por que o sonho dele durou tão pouco assim? Teve que durar tão pouco assim e para voltar logo assim pro Palmeiras da vida. Pô, a gente tá falando, não, o Palmeiras é beleza. O Palmeiras arrecadou mais de faturou na verdade 1 bi, cara. 1 bilhão ano passado e nem ganhou o título, sabe? Tá podre do dinheiro o Palmeiras. Então, pô, consegue pagar esse salário, essa contratação, consegue pagar isso de boa o Palmeiras. Mas, cara, precisava. A idolatria, pra mim, cara, eu considero muito o John Arias como um ídolo do Fluminense. Considero como ídolo do Fluminense, sim. O cara jogou muito no Fluminense. Foi importante na Libertadores, foi importantíssimo na Recopa quando o time inteiro não estava jogando nada. E mas o cara pega essa idolatria e joga toda fora. E outra coisa, eu fico assim, gente, jogador gringo, ele não vem para um clube brasileiro, ele torce para o clube brasileiro. O John Arias, ele é colombiano. O John Arias, ele tem um time que ele torce lá na Colômbia. É o time de coração dele na Colômbia. E esse time de coração dele na Colômbia é o time que ele torce. O Fluminense deu uma carreira pro John Arias. E dar essa carreira pro John Arias fez o John Arias jogar na seleção colombiana, jogar lá fora, agora voltar pro Palmeiras. Fez ele ter esse destaque todo que ele precisava. Mas o cara tá nem aí, pô. O cara fez questão nenhuma. Foi profissional pra caramba quando jogou aqui no Fluminense. Foi muito profissional. A gente não teve que reclamar do John Arias jogando aqui no Brasil. Todo momento jogou muito aqui no Brasil. Sabe? Em todo jogo o cara assumiu o protagonismo do caramba no Fluminense. Jogou demais. O 2022 dele foi bom. 2023 excelente. 2024 dele foi muito importante. 2025 dele foi coisa de maluco. Os 6 meses dele só, né? Então, tipo assim, a idolatria é jogada no lixo, igual o Thiago Silva fez, que pegou a idolatria dele e jogou no lixo, na forma que saiu. O John Arias também tá nessa mesma situação. Ah, pô, vai usar como desculpa. Eu tentei voltar pro Fluminense, tentei. Cara, se você quer voltar pro Fluminense, faz de tudo pra você voltar pro Fluminense, só não aceita de mão beijada. Assim, porque eu tenho que, pô, eu tô priorizando a Copa e tudo. Pô, cara, você quer jogar a Copa? Beleza, pô, o que você faz? Já que você falou que o dinheiro nunca é opção, nunca foi movido a dinheiro, era só pegar e ter rescindido o contrato com o Wolverhampton e você tava com o caminho livre. Aconteceu o que aconteceu. John Arias que falou que não era movido a dinheiro, foi seduzido ao dinheiro, vai jogar no Palmeiras agora. E cara, não sei, eu não sei o que a torcida do Fluminense vai separar para um encontro de John Arias no Maracanã, não. Mas se ele jogar contra nós no Maracanã, teve muita gente falando que vai ser igualzinho a situação do Figo jogando com a camisa do Real Madrid lá no Camp Nou, que foi jogado tanta coisa no Figo, nossa, todo mundo falando de várias coisas com o John Arias aí, mas vamos deixar pra ver o que vai acontecer. Pra mim, cara, é por isso que eu dou certeza até o que o Vilela fala. Não comprem camisa de time do Fluminense com nome e número de jogador, porque eles sempre vão te decepcionar. Sempre vai te decepcionar. É raro os jogadores que não te decepcionam. Castilho não decepcionou, Romerito, pô, o Casal 20, enfim, essa galera não decepcionou. Até o Fred não decepcionou a gente, mesmo quando ele saiu do Fluminense, ele não saiu manchado do Fluminense, sabe? Então, tipo assim, ídolo mesmo, cara, a gente tem que escolher quem é ídolo. Enfim, quando o cara tá com um contrato ali, ele fala que ele ama o clube de todas as formas, mas a partir do momento que ele sai do clube e vai, tipo assim, tem outros times que do outro lugar querendo ele, enfim,
Aí já parou de ser um amor ao clube e começou a ser amor isso aqui, ó, dinheiro. Aí quando tá com o contrato renovado, ganhando mais de R$ 1 milhão por mês, aí é fácil falar que todo mundo ama o clube, né? Difícil é falar quando não tem que se falar, né? Enfim, se você concorda, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Hoje ainda tem um vídeo de resumão da rodada. Já é? Tamo junto, galera. Deixa o like aí, fala o que vocês acham aí dessa situação do John Arias. Beleza? Tamo junto. Se inscreve e deixa o like. Tamo junto.